Fala pessoal, aqui é o Bruno Gritti da Start Course e no vídeo de hoje a gente vai alterar o estilo de uma checkbox para ela ser personalizada e a gente poder mudar a cor e o tamanho dela e não depender das configurações que o navegador oferece. Só que tem um detalhe que a gente vai ter que dar a volta. O atributo input checkbox é gerado pelo navegador e não pela página. Se você abrir um site que tenha checkbox em navegadores diferentes, você vai notar que elas se alteram entre eles. Ou seja, a gente vai criar a nossa própria checkbox do zero e aí ela vai ser exatamente desse jeito em qualquer navegador que você abrir. Então vamos começar. Bom, como sempre eu estou aqui no Visual Studio Code, o link para baixar ele está na descrição. Vamos começar com o básico, criar uma index.html e o nosso arquivo de CSS. Aqui na index.html, vamos fazer aquele truque de usar essa função do Visual Studio, que é só você digitar o ponto de exclamação e ele gera um template pronto. E para essa demonstração, o nosso HTML vai ser bem simples. Eu vou fazer só o formulário com algumas checkbox e o resto vai ser tudo CSS. Então, para fazer o nosso formulário, como a gente está em tutorial de web, minhas opções vão ser HTML, CSS, JavaScript e Visual Studio. E cada opção vai conter uma label, um input, que vai ser a nossa checkbox oficial e vai ficar escondida, porque é a opção de navegador, e um span, que vai ser a checkbox que a gente vai criar e personalizar. Bom, só para demonstração, eu já vou rodar o programa assim, só para a gente já testar. Eu estou usando a expansão Live Server do Visual Studio, que ele roda já automaticamente uma aba do navegador. E aqui vocês vão perceber que agora a gente tem as checkbox, mas por padrão do navegador. Esse padrão muda dependendo de qual você usar, mas o que a gente vai fazer é criar a nossa checkbox e assim ela vai ser a mesma em todos os navegadores. Você vai poder personalizar a cor, o tamanho, o formato que o tick vai aparecer dentro dela. Agora a gente vai começar a estilizar a nossa checkbox para ela ficar do jeito que a gente quer em qualquer navegador que for aberto. A gente vai fazer três coisas. A primeira é esconder a checkbox do navegador. Depois a gente vai criar a nossa e customizar ela, tanto quando ela estiver selecionada ou não. E para isso a gente vai usar o seletor after. Vamos começar colocando as classes aqui no nosso HTML. E aí a gente acabou a parte da nossa index. A partir daí é tudo no CSS. A gente vai ter duas classes para fazer isso, que vão ser, o nosso label vai ser a classe container e o nosso span vai ser a classe check, que é o que a gente quer fazer a marca de quando ela estiver selecionada. Vamos aplicar essas classes em todas as tags. E esse é o nosso HTML final. A partir de agora a gente só vai mexer no CSS para alterar essas classes do jeito que a gente precisar e fazer a nossa checkbox personalizada. Outra coisa importante é linkar o nosso CSS. Agora sim, agora o nosso HTML está completo e agora a gente só vai alterar o CSS para poder aplicar o design que a gente quer. Aqui no nosso arquivo do CSS, vamos começar aplicando o design para o nosso container. Então vamos abrir a class container. Ele vai ser um display block, para a gente não precisar colocar um break line para separar nossos inputs em linhas diferentes. A gente vai colocar a posição dele relativa, que é para poder posicionar com mais facilidade a nosso check no meio dele depois. Para mexer na distância entre a checkbox e o texto do lado dela, a gente vai colocar um padding left. Eu vou colocar 45 pixels. E para ter um espaço entre as linhas, a gente vai colocar um margin bottom. Eu vou colocar 12 pixels aqui. Como eu estou com a extensão Live Server, se a gente salvar aqui e for para o navegador, ele já atualiza na hora. Ele já alterou e eu não precisei atualizar a página. Se você quiser instalar esse Live Server, é só vir aqui nas extensões, digitar Live Server e instalar esse aqui. E aí é só clicar com o botão direito no seu HTML. Ele vai aparecer a opção para abrir com o Live Server
E aí assim que você salvar as suas alterações, ele já vai atualizar o navegador automaticamente. Outra coisa importante é colocar o atributo cursor pointer, que é para indicar para o usuário que isso é um elemento clicável. Então, quando ele pôr o mouse em cima, ele vai virar aquela mãozinha. E a última alteração dessa classe container, eu vou colocar a font size de 22 pixels. Mas você pode colocar o quanto você quiser. Bom, agora a gente finalizou a classe container. É assim que ele está ficando até agora. E agora o que a gente vai fazer é tirar essa caixa e criar a nossa desse lado. Para esconder a checkbox original do navegador, a gente vai abrir de novo a classe container, só que a gente vai selecionar só o input dentro dela, definindo a posição dele como absoluta. A opacidade vai ser 0, que é para ele ficar invisível e só aparecer a que a gente for personalizar. Mas a gente ainda vai deixar o cursor como pointer, que é, mesmo quando o mouse estiver aqui, ele ainda vai indicar que é uma coisa clicável. Agora a gente já pode começar a criar a nossa própria checkbox. Vamos abrir a nossa classe check, que é o nome que a gente deu para ela lá no HTML, e posicionar no lugar. Aqui a gente vai colocar left 0 e top 0, que é para ela ficar no canto da nossa tag label, que assim aonde a gente posicionar a nossa label, ela vai junto automaticamente. A gente também vai colocar nossa largura e altura. Eu vou colocar com 25 pixels, mas você configura o tamanho que você quiser. Mas lembre-se que se você quiser que o campo seja quadrado, esses valores têm que ser iguais entre eles. E também para acabar, vamos colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar um cinza claro. E para fazer ele aparecer, agora a gente coloca Position Absolute, para ele levar em consideração esses dois parâmetros que a gente colocou e configurar ela no canto da nossa label. Se a gente salvar nosso main e abrir o navegador, agora já estão aqui as nossas checkbox, mas ainda não acontece nada se a gente clicar nelas. Agora a gente vai fazer a configuração dela quando ela estiver selecionada. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a cor do background dela. Para isso a gente vai abrir de novo a classe do nosso container e selecionar que quando o input dele estiver marcado, a gente vai alterar a cor da nossa checkbox para azul. Com essa nova configuração salva, se a gente vier aqui no navegador e clicar na nossa checkbox, agora ela já vai mudar de cor para o azul que a gente configurou. Mas ainda não aparece o símbolo do check, e é o que a gente vai fazer aparecer agora. Então a gente vai abrir de novo a nossa tag container e usar pela primeira vez o seletor after dentro da nossa classe check, que esse after indica alguma coisa que vai acontecer depois de uma alteração na página, mas que não vai ser visível logo no início, porque a gente vai querer a nossa checkbox sem aparecer nada até que o usuário interaja com ela e clique nela. Agora a gente precisa configurar o nosso sinal de check para indicar que o campo está marcado. Então a gente vai abrir de novo a classe container, mas dessa vez a gente vai editar a classe dentro dela, que é a check. Aqui os seus números vão depender de como você quer a posição e a espessura do traço. Se você fez com altura e largura diferente dos 25 pixels que eu estou fazendo aqui, é bom você mudar aqui também, porque senão o seu check pode ficar desproporcional com a caixa. Vamos começar posicionando ele. Então, para ele ficar alinhado com o meio, se você usar um tamanho de 25 pixels, o top vai ser 5 pixels e o left 9 pixels. Com essa proporção, ele vai ficar exatamente no meio do jeito que a gente precisa. A largura dele vai ser 5 pixels e a altura 10 pixels. Aqui, o que a gente está fazendo, na verdade, é criando um retângulo, mas a gente vai deixar visível só dois lados dele para fazer um L.
E depois a gente vai usar o atributo transform para girar esse L 45 graus e formar o sinal de check. Para tornar esse L visível, agora a gente vai usar o atributo border e colocar uma borda sólida branca e configurar a espessura dessa borda sendo 0, 3 pixels, 3 pixels e 0 de novo. Por que essa anotação? Porque quando você configura alguma coisa dentro do CSS, por exemplo, uma margem, ou um padding, ou uma borda, você pode configurar valores diferentes para cada um dos 4 lados. E isso aqui é a indicação do valor de cada lado. Ele funciona no sentido horário. O primeiro valor vai ser a espessura da parte de cima, o segundo da direita, embaixo e por último a esquerda. Como a gente vai formar mais ou menos um L invertido para depois tombar ele 45 graus, a gente não vai colocar nada em cima e vai colocar só à direita e embaixo e também não vai ter nada à esquerda. Agora a gente já tem o nosso L invertido, a gente vai tombar ele 45 graus, sempre lembrando de usar as variações diferentes do atributo transform para ele funcionar em qualquer navegador. Mas se você salvar e abrir o seu navegador assim, você vai ver que ele ainda não está aparecendo. Por quê? Porque a gente precisa configurar a posição dele. Ele não está aparecendo porque por mais que a gente tenha configurado o top e o left, a gente não colocou ele como visível ainda. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai abrir a nossa classe check de novo e usar o seletor after para torná-la visível. Aqui a gente vai colocar o atributo content e vai deixar ele vazio, que é só para mostrar que ele é uma coisa que deve ser carregada, mesmo não tendo nada dentro. Vai colocar a posição dele absoluta, mas a gente vai colocar o display dele para não mostrar, porque aí a gente configura para ele ficar invisível quando não tiver clicado e visível quando ele tiver. Mas a gente vai colocar o nosso display como desativado por enquanto, porque essa configuração é a de quando a checkbox não estiver selecionada. Para ativar ele quando a checkbox estiver selecionada, a gente vai abrir a tag container e fazer aquela condicional de quando o input estiver selecionado, quando ele for clicado, a gente altera o valor do nosso check para um display block. E agora ele vai carregar quando a checkbox estiver selecionada. Se a gente salvar, a gente já tem a nossa checkbox funcionando do jeito que a gente queria. Só por propósito de demonstração, eu vou voltar aqui e mostrar o que eu estava falando quando a gente criou essa forma, que é o retângulo, só para ficar mais claro. Esse formato do símbolo do check, ele não existe por si só dentro do HTML. A gente teve que criar ele, fazendo o nosso retângulo e mostrando só algumas bordas. Mas se você entender bem o conceito dessa caixa, você consegue fazer o formato que você quiser. Para demonstrar que isso é só um retângulo, eu vou tirar a configuração de todos os lados, e se você deixar um número aqui só, ele vai aplicar esse mesmo número para todos os lados. Se a gente salvar, agora você vai ver que tem um retângulo aqui. O que a gente fez, colocando o tamanho das bordas diferentes, foi justamente ocultar dois lados desse retângulo para ele parecer um sinal de check. Bom, por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer uma checkbox personalizada diferente, posta no seu Instagram com a hashtag AprendiNaStart e a gente vai compartilhar e te marcar. Também não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo. E se você quiser baixar exatamente esse código para usar direto, ele vai estar disponível no nosso site. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos na área de programação e design, visite o nosso site startcourse.com.br. O link está na descrição. Até a próxima!